os estudantes do ProJovem de Formosa, Goiás, desejando boa estada. Essa é a casa do povo, é a casa de vocês, é o poder mais transparente e mais diretamente ligado à sociedade. Quando os problemas brasileiros se avolumarem, haverá sempre uma voz, uma tribuna em defesa dos fracos, dos oprimidos e dos necessitados. Esse é o poder legislativo brasileiro, sobretudo a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. Encerrado o período, como eu disse, passamos o período dos 5 minutos. Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o ilustre deputado Marcondes Gadelha. Marcondes já foi preferido 3 vezes. Aí eu preferi, você prorroga 1 minuto, mais 1 minuto. Senhor presidente, nobres senhores deputados, o Brasil inteiro continua perplexo ante a blitzkrieg legislativa manejada pelo governo da Paraíba, no apagar de suas luzes, com a conivência da sua maioria parlamentar. Foram 17 sessões extraordinárias realizadas em uma manhã, num ritmo de tirar o fôlego, para aprovar um pacote de propostas versando sobre contratações, planos de carreira e aumentos salariais para as mais diversas categorias, desde procuradores e controladores do Estado até jornalistas e professores. À tarde, os diligentes senhores deputados cuidaram de mudar o regimento, suprimiram o interregno para apresentação de emendas ao orçamento e, na mesma noite, aprovaram a Lei de Meios para 2009, cuja votação estava prevista para dezembro. Foi uma jornada e tanto, senhor presidente. Uma jornada para ser lembrada daqui a muitos anos, como aquelas bizarrices de antanho que alguém conta, oscilando entre o fato e a anedota, para exemplificar o patrimonialismo arraigado na cultura política brasileira. Uma jornada que, nada obstante, já impressiona desde agora. O jornal O Globo do Rio de Janeiro, por exemplo, abriu manchete de 6 colunas com esse título: Cunha Lima comanda farra antes de deixar o cargo. E a Folha de São Paulo, na mesma linha de condenação, fala de leis a toque de caixa que elevam gastos do governo. Blogs na internet se manifestam execrando o expediente. E por toda a parte, e por todos os meios de expressão, a consciência nacional se pergunta: afinal, o que leva um governador caçado pela prática de conduta vedada a insistir com iniciativas à margem da lei, ou no mínimo ilegítimas, num claro desafio ao bom senso e à responsabilidade fiscal? 2 situações sobrelevam à guisa de resposta. Primeiro, senhor presidente, haveria uma certa irresignação com as decisões da Justiça. Usei o plural para significar que houve um consenso, um entendimento pacífico de todas as instâncias e agências em que se desdobra a dispensação da Justiça nesse caso. Assim, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, os 2 Ministérios Públicos Eleitorais, estadual e federal, e agora o TSE, convergiram na interpretação dos fatos, no julgamento do mérito e na rejeição de preliminares, de forma absolutamente indiscrepante. É virtualmente impossível, portanto, que tanta gente tenha elaborado em equívoco de forma tão homogênea, senhor presidente. Além do mais, observe-se que a Justiça agiu parcimoniosamente e com o comedimento devido
para que o amadurecimento de um juízo de valor acontecesse com naturalidade e com tempo, para a apresentação de razões e contrarrazões, provas e contraprovas, memoriais e pareceres, para que se exercesse, enfim, em toda a sua plenitude, o direito de defesa. Basta lembrar, a propósito, que este processo começou ainda em junho de 2006, ou seja, bem antes da própria eleição, com uma representação do Partido Comunista Brasileiro, e só agora teve o seu desfecho. O que o PCB denunciou à época e veio a ser objeto central da lide foi a distribuição de 35 mil cheques da FAC, Fundação de Ação Comunitária, no âmbito de um suposto programa assistencial sem provisão legal e sem previsão orçamentária, como de resto exige a Constituição, já que estaria subordinado tal programa transitórias. Vício insanável, portanto. Não havia outra solução possível e qualquer estratégia em contrário só podia visar a procrastinação e fugir do mérito. E foi o que foi tentado sem resultados, como se viu. Agora a pressa mudou de lado. Uma medida cautelar foi tentada junto ao Supremo e não foi recebida justamente por atropelo às normas processuais e aos regimentos das cortes. A segunda hipótese é tão incompreensível quanto a primeira e mais nociva do que esta. Por esse alvitre, senhor presidente, a maioria governamental na Assembleia da Paraíba teria agido com o propósito de criar dificuldades ou comprometer a governabilidade ou, de qualquer forma, inviabilizar a gestão que vai se iniciar. Esta é uma situação rigorosamente inaceitável e que depõe contra o espírito público de... Vou encerrar, peço a sua tolerância, estou encerrando, senhor presidente. Trata-se de um caso de aberratio ictus, de que falam os latinistas. Ou seja, atira-se no que se vê e acerta-se o que não se vê. Mirando no governador José Maranhão, atingiram o interesse público, o bem coletivo e as melhores expectativas da população. Ninguém merece esse comportamento, senhor presidente. A Paraíba, ao contrário, precisa de uma ação administrativa rápida, eficiente e enérgica. Se não para saciar a nostalgia de grandeza, pelo menos para acompanhar a meia distância o progresso dos seus vizinhos. Eles se empenharam por ações estruturantes. Pernambuco terá uma refinaria de petróleo. O Ceará, uma siderúrgica. O Rio Grande do Norte constrói o maior aeroporto do Brasil. A Paraíba não tem absolutamente nada. Conclua. Concluo, senhor presidente. A Paraíba não tem absolutamente nada. Nem sequer um porto. Nem planos, nem projetos. Nem sequer um porto. E ficamos literalmente a ver navios. Apostamos agora nossas fichas em José Maranhão, que tem tradição de competência administrativa. Do governo ainda em exercício, o gesto que se podia esperar, uma transição pacífica e construtiva, infelizmente, esvaiu-se pelo ralo na esteira daquelas 17 ominosas sessões extraordinárias de segunda-feira passada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. A palavra ao deputado José Genuíno.